Boa tarde a todos. Eu queria agradecer também o convite para participar. E nós vamos falar então um pouco sobre hipertensão no idoso. A importância da hipertensão no idoso é pela sua alta prevalência. Então, a gente tem com certeza mais de 60% dos idosos hipertensos e, considerando negros, essa prevalência é maior ainda. E nós temos que metade não está sendo tratado, e dos que estão sendo tratados, possivelmente só metade tem um bom controle. A importância disso é que a hipertensão acaba sendo, junto com a idade, né, fatores de risco muito importantes que vão estar associados nesses indivíduos. E a maior taxa de hospitalização cardiovascular, ela tem a hipertensão envolvida, seja no acidente vascular cerebral, seja em outras circunstâncias cardiovasculares, a hipertensão está sempre envolvida como um fator muito importante. E que tipo de hipertensão nós temos no idoso? Predominantemente, quanto mais idoso o indivíduo for, maior a prevalência da hipertensão sistólica isolada, que ela se deve basicamente pela diminuição da complacência desse sistema. E então, cada vez mais, após a injeção do sangue, isso encontra uma barreira, fazendo com que a sistólica seja cada vez mais alta e, progressivamente, a diastólica tende a ser mais baixa. Então, a diferença entre a sistólica e a diastólica, ela aumenta, fazendo com que você tenha um fator de risco que ele é independente da pressão sistólica e da pressão diastólica em si, que é a pressão de pulso, que é a diferença entre a máxima e a mínima, entre a sistólica e a diastólica. E esse trabalho, por exemplo, ele mostra que em indivíduos que têm o que se considera normal, né, seria de 40 milímetros de diferença, entre a sistólica e a diastólica, o risco de fibrilação atrial é baixo, sendo que ele aumenta muito quando aumenta essa diferença da sistólica para a diastólica, porque isso está sinalizando um sistema rígido, um sistema que não se acomoda. E as condições ideais, o que é prescrito, né, o que existe nas diretrizes para fazer a medida da pressão arterial no idoso, ela não difere do que é feito, do que é recomendado para o adulto. Então, a gente deve fazer sempre 3 medidas, isso é na posição sentada, e desprezar a primeira medida. Na verdade, poucas pessoas fazem isso. A gente sabe que por mais que a gente fale, por mais que se saiba, em geral as pessoas só medem uma vez. Isso no idoso vai ser muito mais complicado do que no jovem, a gente vai falar por quê. Então, inclusive, o número de avaliações, ela tem que ser maior de preferência no idoso, por causa da grande variabilidade. E checar nos 2 membros para ver se não tem um braço que está com uma obstrução arterial. Além disso, no idoso, a gente também tem que fazer a prova de hipotensão postural, que é deixar o paciente na posição deitada, medir a pressão, e depois colocar na posição ortostática para ver essa diferença de pressão, se está acontecendo. Nesse grupo é fundamental pela alta prevalência, isso vai influenciar no controle também do paciente. Então, aqui vamos falar rapidamente das dificuldades no diagnóstico. Por que no idoso é mais difícil fazer esse diagnóstico? A chance de eu errar é muito maior. Então, pode acontecer esse hiato, que seria um espaço em que o som some, quando a gente está verificando a pressão, porque o sistema está muito rígido, e isso causa alterações de turbulência no vaso, que é capaz do som sumir e depois reaparecer. Para evitar isso, é importante que a gente sempre estime a pressão sistólica antes na técnica palpatória. A pseudohipertensão, ela acontece justamente porque, como os idosos, principalmente os muito idosos, acima de 80 anos, eles vão ter os vasos endurecidos, e o manguito de pressão, conforme você insufla, ele tem dificuldade de colabar essa artéria. Então, você acaba colocando mais pressão do que, na verdade, está dentro do vaso, porque você também tem que colabar a parede endurecida. A gente não tem como saber exatamente qual que é a diferença entre a pressão que a gente está medindo e a pressão dentro do vaso, a pressão real. Mas a manobra de Osler, ela ajuda a dar uma ideia, porque ela mostra para a gente que o sistema está rígido. Você insufla acima da sistólica e continua palpando a artéria.
no caso a artéria radial, por exemplo. Isso significa que o sistema está endurecido, que você pode estar com esse fator influenciando. A hipotensão postural, que a gente já comentou, que é uma outra dificuldade que tem que ser avaliada. Aqui um exemplo drástico de uma paciente do ambulatório de hipertensão do HC, que ela, a princípio, estava sendo avaliada na posição sentada, com uma hipertensão teoricamente leve, e quando foi avaliada em decúbito, ela tinha níveis pressóricos muito elevados. E, em posição ortostática, havia uma queda muito importante dessa pressão, com uma manutenção da frequência cardíaca. Essa senhora, ela tinha uma lesão de barorreflexo, e ela tinha essa circunstância de, durante a noite, ficar muito hipertensa, porque ela estava deitada, e durante o dia ela ficava praticamente, quando em movimento, principalmente em valores normais. Então, essa é uma situação extrema, mas é muito frequente que a gente tenha diferenças significativas. E como que a pessoa vai viver? Como que a pessoa vai andar se essa pressão na posição ortostática estiver muito baixa? Então, a gente tem que considerar isso, porque é essa medida que vai garantir a funcionalidade do indivíduo. A maior variabilidade da pressão, ela acontece muito mais no idoso, o que faz com que a gente precise ter várias medidas e justamente uma maior prevalência da hipertensão do avental branco, que a gente vai falar, e da hipertensão mascarada. Justamente porque a variabilidade é muito grande, acontece que essa regra, essa classificação, que está em todas as diretrizes, ela não é suficiente para, no caso do idoso, caracterizar todas as circunstâncias que acontecem, todas as situações clínicas que podem acontecer. Então, basicamente, aí você tem uma classificação no consultório, baseada no consultório, que vai definir a faixa entre normal ou hipertensão, e, na verdade, ela não vai cobrir algumas situações, especialmente no paciente idoso. Então, aqui, nós temos, na verdade, que são 4 categorias diagnósticas. Essa primeira, ela retrata o indivíduo verdadeiramente normotenso. Então, tanto no consultório, como aqui no caso, na monitorização de 24 horas, a pressão está dentro de um valor normal. Aqui, a gente tem os verdadeiramente hipertensos, aqueles que no consultório coincide com a avaliação fora do consultório. Aqui, nesse caso, uma fatia considerável, ela vai ter hipertensão do avental branco, ou seja, o indivíduo, ele parece hipertenso, né? Quer dizer, ele tem um diagnóstico de hipertensão feito no consultório, só que as medidas externas dele são normais. Depois nós vamos ver por que isso é importante, reconhecer essas categorias. E aqui a hipertensão mascarada, que é o contrário, o indivíduo se apresenta no consultório com uma pressão normal, só que na verdade a pressão dele é alta na maior parte do tempo. Então, falando da hipertensão do avental branco, o indivíduo ele tem essa pressão no consultório sempre alta e fora, ou numa avaliação residencial ou na mapa, ele tem uma pressão normal. Isso é mais prevalente no idoso, quanto mais idoso, mais prevalente, por isso chega-se a recomendar que num idoso que você detecta a pressão alta no consultório, mas esse idoso não tem nenhuma lesão de órgão-alvo, que você investigue com medidas externas, porque você pode estar deixando de fazer esse diagnóstico. E aqui, por exemplo, no Centro de Saúde Escola, nós levantamos idosos que estavam em tratamento e, considerando a análise da mapa feita e do consultório, né, controlados, que estavam controlados em consultório, a gente tinha 35% somente. Mas esses aqui, eles estavam controlados também, só que eles estavam controlados na mapa. E no consultório parecia que a pressão deles não estava controlada. Ou seja, se eu somar essas duas colunas, eu tenho uma taxa aí de 75% de indivíduos que estavam bem, que estavam de acordo com a terapêutica. Só que eu não perceberia e eu continuaria aumentando a medicação desse grupo. Aqui eram os que realmente não estavam controlados e aqui aqueles que tinham um efeito mascarado, ou seja, eles tinham pressão alta fora do consultório e dentro do consultório parecia que eles estavam bem. A mascarada, então, ela é ainda mais perigosa do que, no caso da hipertensão do avental branco, porque o risco dela cardiovascular é muito maior.
O problema na avental branco é a gente hipertratar esse paciente. Aqui é o contrário, a gente vai deixar de tratar, parece que ele está bem no consultório. Isso é mais frequente também em idosos. Geralmente são indivíduos que têm uma personalidade ao contrário, né, diferente da personalidade tipo A. São indivíduos que geralmente se sentem tranquilos na presença do médico, seguros, e fora do consultório que realmente se apresenta uma situação de pressão elevada. Quando que eu tenho que desconfiar? Eu peguei um paciente, medi a pressão no consultório, ele está com a pressão boa. Quando que eu tenho que suspeitar se esse indivíduo, se ele tem uma hipertensão fora do consultório, que eu não estou detectando? Geralmente são idosos, né, do sexo masculino, que já estão com a pressão no consultório limítrofe, obesos, tabagistas, diabéticos, baixa atividade física, né? Então, esse é o perfil daquela pessoa que pode entrar no consultório, está com uma pressão boa e, na verdade, ele não tem uma pressão boa na maior parte do tempo. Olha aqui que importante ver as lesões, por exemplo, cerebrovasculares silenciosas. Nesse primeira coluna, são os indivíduos normotensos que têm um risco muito semelhante ao do avental branco. Então, o avental branco está mais próximo do indivíduo normotenso do que um indivíduo hipertenso. Já a hipertensão mascarada, nessa situação de lesões cerebrovasculares, o risco é maior até do que o indivíduo com hipertensão sustentada. Em outros trabalhos, a curva de sobrevida é muito parecida desses indivíduos, tanto hipertensos como de hipertensão mascarada. Então, é um grupo que a gente tem que se esforçar para reconhecer devido ao alto risco que eles estão expostos. Aqui, para determinar, agora eu vou tratar esse indivíduo. Eu já fiz o diagnóstico e, para tratar, eu preciso saber do risco cardiovascular para ver se eu posso entrar com um tratamento não medicamentoso ou se eu já tenho que entrar com tratamento medicamentoso junto com mudanças de estilo de vida. No caso do idoso, fica até mais fácil, por quê? Como ele já é idoso, e ele, sendo hipertenso, só me sobram essas categorias. Quer dizer, na maioria dos casos, o idoso, com sua hipertensão detectada, ele vai receber remédio. Ele só não vai receber medicação se realmente ele, além de hipertenso e idoso, só tiver mais um fator de risco. Esse fator de risco pode ser obesidade, pode ser sedentarismo ou qualquer outro dos fatores de risco clássico. Então, nesse caso, esses indivíduos aqui, que têm risco moderado, que não são a maioria, porque em geral os idosos têm várias doenças concomitantes, a gente poderia fazer com que eles ficassem algumas semanas no tratamento só, não medicamentoso, para depois, se não surtisse efeito, entrar com medicamentoso. Mas reparem que isso vai ser pouco frequente. A maioria dos casos você já vai ter que tratar com medicação concomitante. A modificação no estilo de vida não muda em relação à idade, exceto que é muito mais difícil você implementar mudanças que não ocorreram ao longo de uma vida toda. Então, a redução de peso, ela também não deve ser drástica, ela deve ser suave. O IMC pode ficar em torno de 27 para o idoso. Essa dieta DASH é a que mais fácil de implementação a gente tem, porque, na verdade, a gente pede para comer mais frutas, mais vegetais, que são ricos em potássio, mais derivados do leite, que são ricos em cálcio, e isso tem um efeito equivalente a uma medicação para hipertensão. A redução do sal, ela também é de difícil adesão. O indivíduo é estimulado a fazer uma redução progressiva, evitar os enlatados, os embutidos. Nós estamos trabalhando num projeto de doutorado com a Patrícia, que ela está modificando o pão comum de padaria, que tem muito sal e que é o preferido, né, em relação a pães feitos com outras quantidades de sal. Os idosos preferem realmente o habitual, que é bem salgado, mas quando você acrescenta ervas, eles conseguem comer bem, sem perceber diferença, um pão com menos sal, por exemplo. Então, são intervenções que podem ser pensadas. A atividade física, que ela deve ser estimulada, até porque diminui o risco cardiovascular, e a moderação no álcool, que no caso do idoso, a dose máxima vai ser metade do que a dose recomendada para o jovem, devido à massa muscular ser menor.
Aqui só uma foto para mostrar, a gente tem vários projetos correndo com atividade física, tanto exercício resistido, essa senhora tem mais de 80 anos e está na academia, né, com supervisão especializada, como também exercícios aeróbios, que são feitos, todos eles com uma boa resposta na queda da pressão arterial. Inclusive, a associação dos dois tem uma melhor resposta. Bom, e como que a gente vai tratar, então? Essa recomendação da Sociedade Britânica de Hipertensão eu considero a mais fácil da gente memorizar, que os indivíduos idosos, eles são separados dos não idosos, e aqui são idosos ou negros, que são indivíduos que o mecanismo de hipertensão é a retenção de sal, basicamente. E enquanto que os jovens, eles têm o sistema renina-angiotensina ativado. Então, nesse caso, o que provavelmente vai funcionar melhor? Diuréticos. Eles são mais sensíveis ao efeito do sal e têm dificuldade de excretar. Então, seriam os antagonistas de canal de cálcio ou diuréticos, porque os antagonistas de canal de cálcio também têm esse efeito diurético. E qual seria a melhor associação, caso eu tenha que usar mais uma medicação? Associar medicações de mecanismos diferentes. Então, seria um ganho maior que eu teria. E, lógico, principalmente no idoso, além desse esquema geral, que me ajuda como começar, eu tenho que individualizar. Tenho que começar com doses, em geral, metade das doses de adulto, progredir lentamente e escolher de acordo com as doenças coexistentes. Então, se eu não tenho nenhuma doença em especial, eu posso começar com qualquer dessas duas classes. E, obviamente, eu tenho ciência cardíaca, vou precisar de drogas que melhoram o prognóstico. Eu tenho, por exemplo, incontinência urinária, né, os diuréticos vão até me atrapalhar a adesão nesse caso. Então, para cada diagnóstico que eu tenha, eu vou ter drogas, no caso aqui, contraindicadas, como beta-bloqueador na asma, né? Aqui, já na primeira linha, a gente já tem o beta-bloqueador com negativo, porque, na verdade, os indivíduos que usam beta-bloqueador, eles respondem pior, no caso dos idosos, e também há o aparecimento de diabetes. Uma dúvida que persistia até pouco tempo era que se valeria a pena ou não tratar as pessoas com mais de 80 anos que começaram com hipertensão depois dos 80 anos, ou que foram identificadas depois dos 80 anos. Estudos preliminares, que não eram grandes, tinham mostrado até maior mortalidade nesses indivíduos. Mas esse estudo, ele fechou a questão, é um estudo randomizado, bem controlado, que verificou que, especialmente em relação aqui à mortalidade por todas as causas e ICC, insuficiência cardíaca, houve um benefício muito importante do tratamento. Em nenhum item o tratamento foi pior do que não tratar. Mas lembrar que nesse trabalho eles também incluíam a pressão na posição ortostática. Eles só davam medicamento para os idosos com 80 anos ou mais, que tinham a pressão de 160 milímetros ou mais, também incluindo a medida de pé, porque senão você vai causar mais malefício para esse idoso. E em relação à cognição, que o Júlio já comentou, a hipertensão ela também está associada com uma perda de cognição, ou seja, onde você tem mais hipertensão, em geral você tem também um esquecimento maior, um risco maior para demências, tanto demência vascular como demência de Alzheimer. O que não se sabe é se o tratamento da hipertensão vai mudar isso ou não. Já tem alguns trabalhos, mas eles são conflitantes. Alguns trabalhos eles não mostram benefícios e outros trabalhos mostram, mas nenhum trabalho foi realmente montado com essa finalidade, bem controlado. Então, concluindo, ela eleva o risco, o tratamento realmente reduz, vale a pena, mas tem que ser muito cuidadoso na questão do idoso, né? Lembrando que os nossos maiores erros são no diagnóstico e lembrar essa maior prevalência que a gente tem dessas hipertensões não clássicas, né? A mascarada e a do avental branco. Muito obrigada.